E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Igor Sintra e eu gostaria de prosseguir com o nosso curso de contabilidade de custos. No vídeo passado, a gente aprendeu a classificar os custos em fixos e variáveis, né? Aí a gente focou a análise nos custos fixos, que são aqueles que não têm nenhuma relação com o volume produtivo, ou seja, pouco importa qual que é o volume produtivo, aquele custo será o mesmo. Hoje a gente vai analisar a classificação desses custos em variáveis, que obviamente são aqueles que têm uma relação direta ali com o nível de produção, ou seja, quanto mais eu produzo, maior será aquele custo, ou seja, ele é totalmente variável em função do volume produtivo. Então lembre-se disso. Quando estamos falando de custos fixos ou custos variáveis, a nossa análise sempre recai no comportamento daquele custo em relação ao nível de produção. Então vamos para a tela, vamos analisar os custos variáveis. Os custos variáveis. Vamos lá? Custos variáveis são aqueles custos que variam diretamente em função do volume de produção. Ou seja, quanto maior a quantidade produzida, maior será o consumo daquele custo, maior será o valor daquele custo. Então, por exemplo, matéria-prima. Matéria-prima é um custo que é um custo variável, Quanto mais eu produzo essa caneta, 1 unidade, 2 unidades, 10 unidades, 1000 unidades, 10.000 unidades, mais matéria-prima eu preciso. Bom, a mesma coisa com embalagens, não é? Quanto mais eu produzo um produto, mais embalagens eu vou consumir. A mão de obra também, né? Quanto mais produtos eu produzo, ora, eu preciso de mais gente trabalhando, não é? Os materiais indiretos também e a energia elétrica consumida pela fábrica também. Afinal, quanto mais eu produzo, mais eu demando energia elétrica, né? Mais eu demando energia elétrica. Só cuidado, porque muitas vezes o aluno ele pode estar pensando, ora, mas em vídeos passados você falou que a matéria-prima é um custo direto, assim como a embalagem, assim como a mão de obra. Tudo bem, é verdade, né? Não são conceitos excludentes. Você pode pegar uma caixa aqui onde estão todos os custos e fala, bom, deixa eu separar esses custos entre diretos e custos indiretos. Pronto, você fez essa brincadeira. Agora, você pode colocar tudo dentro da caixa de novo e falar, agora eu quero separar esses custos entre custos variáveis e custos fixos. Veja que a gente está falando dos mesmos custos, mas são óticas distintas de classificá-los. Beleza? Maravilha. Então vamos lá. Então matéria-prima, por exemplo, é um custo direto e também variável, né? Assim como a embalagem, assim por diante. Bom, custos variáveis, olha só, eu coloquei assim, atenção, parte da doutrina considera a energia elétrica como custo variável. Na sua prova, se fala, olha, é energia elétrica, você vai classificar como custo variável, tá bem? Essa é a regra. Agora, eu coloquei aqui, olha, no entanto, que trata-se de um custo semivariável, pois há uma parcela pequena dessa energia que é consumida independente da quantidade produzida. Tá bom? Então, eventualmente, se o examinador de uma prova falar dessa historinha, né? Falar dessa historinha aqui, uma pequena parte da energia elétrica ela é consumida, independente se há produção, aí você vai classificá-la como semivariável, tá bom? Se ele não falar nada disso, é uma energia elétrica que será considerada como custo variável. Combinado? Combinado. Vamos lá. Fazer a mesma análise, só que, lembra que no vídeo passado a gente tinha um custo fixo total e a gente fez a análise para o custo fixo unitário. Agora aqui é diferente, a gente tem um custo variável, que ele é unitário, por exemplo. Suponha que para produzir essa caneta eu preciso de R$1 de matéria-prima por unidade. Então, R$1 por unidade, se são 2 unidades são R$2, se são 3 unidades são R$3. Agora a gente vai analisar o custo variável total. Então veja que é uma análise oposta ao que a gente fez no custo fixo, porque o custo fixo ele já é fixo, ele já tem um valor total e a gente fez aquela análise em relação ao custo fixo unitário. Aqui é o contrário, já tem um custo unitário da matéria-prima, da mão de obra para produzir um produto, eu quero chegar ao custo total. Então, olha só, o custo variável total ele é crescente em relação ao volume produzido. Afinal, o custo variável total
é o custo variável, que é unitário, por exemplo, 1 hora de mão de obra, R$ 1 de matéria-prima por unidade, vezes a quantidade produzida. Então, quanto mais eu produzo, maior será o custo variável total. Então, olha só, suponha que meu custo variável, uma matéria-prima, por exemplo, mais a mão de obra daquele produto seja de R$ 100 cada unidade. Então, se eu produzo 100 unidades, meu custo variável total vai ser de R$ 10.000. Se eu produzo 150 unidades, meu custo variável total vai ser de 15.000 unidades. Então, veja que ele vai crescendo conforme eu produzo mais unidades. Bastante lógico isso, né? Bastante lógico isso. Se a gente colocar isso aqui num gráfico, olha só, o custo variável total, ele é, portanto, o quê? Crescente. Ele é crescente. O custo variável total, ele é crescente em função das unidades produzidas. Afinal, quanto mais eu produzo, maior é o consumo daquele custo variável. Vamos, então, analisar questões? Vamos analisar questões. Essa aqui de 2021 fala que custos variáveis são os que não se alteram com as quantidades de serviços produzidos, né? Então, olha só, custos variáveis são os que não se alteram com as quantidades produzidas. É exatamente o oposto. Custos variáveis são aqueles que se alteram em função da quantidade de serviço produzido, quantidade de produto fabricado. É só você pensar na matéria-prima. Quanto mais eu produzo, mais eu preciso de matéria-prima, maior será o custo da matéria-prima. Quanto mais eu produzo, maior será o custo com a embalagem. Quanto mais eu produzo, maior será a demanda por energia. Quanto mais eu produzo, maior será a demanda por mão de obra. Então, custo variável é aquele que tem uma relação ali totalmente dependente da quantidade produzida. Beleza? Então, está errada essa assertiva. Próxima questão, banca OCP aplicou em 2021 o seguinte conceito, olha só. Referente à contabilidade de custos, quanto maior a quantidade produzida, maior será o consumo da matéria-prima. É verdade. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta uma característica quanto à classificação dos custos. Então, olha só, ele fala assim, ó, matéria-prima é um custo variável, a alternativa A é correta. Muitos de vocês falam, professor, mas a alternativa B também está correta, porque a matéria-prima é um custo direto. Não, ela está absolutamente incorreta, não pelo fato de não ser um custo direto, porque efetivamente a matéria-prima é um custo direto. Mas o examinador falou para você o seguinte, estamos analisando essa questão na ótica da quantidade produzida, então cuidado. A matéria-prima ela realmente é um custo direto, mas quando a gente faz a classificação entre custo direto e indireto, a análise não recai sobre a quantidade produzida, e sim a capacidade de você apropriar aquele custo de forma objetiva ou não ao produto. Então, cuidado, a matéria-prima realmente é um custo direto, mas não tem relação com a questão. A questão está claramente falando, olha só, refere-se à contabilidade de custos. Quanto maior a quantidade produzida, e quando a gente foca na quantidade produzida, a classificação dos custos é o quê? Variável ou fixa. Então, alternativa A é o nosso gabarito. Então, cuidado com a alternativa B aí, principalmente, tá bom? Bom, vamos fazer mais uma questão. Vamos fazer mais uma questão aplicada em 2021. Em relação à contabilidade de custos e seus comportamentos, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Então vamos lá, ele quer as corretas. Vamos analisar aí essa questão que trata aí de classificação de custos. Então olha só, custo variável unitário não sofre alteração, enquanto o custo variável total apresenta alteração proporcional ao volume produzido. Perfeito, né? Lembra lá da matéria-prima? Eu preciso, né, de uma matéria-prima, uma quantidade de matérias-primas que suponho que seja de R$ 1 para cada caneta dessa que eu produzo. Então veja que o custo variável unitário não sofre alteração em função do volume produtivo. O custo variável unitário é R$ 1 a cada caneta produzida. Agora, quanto mais eu produzo, o custo variável total aumenta, lembra? É crescente. Produzo uma caneta, vai ser R$ 1 de matéria-prima. 2 canetas, vai ser R$ 1 para cada uma dessas canetas, portanto, o custo variável total vai ser de R$ 2. 3 canetas vai ser R$ 1 para cada caneta, portanto, custo total de R$ 3. Então veja que o custo variável unitário é sempre R$ 1. Agora, o custo total vai depender
do volume produtivo. Então essa aqui está correta, né? E se ela está correta, a gente já descarta duas alternativas. A assertiva 2 agora, né? A assertiva 2 fala o seguinte: o custo fixo unitário apresenta alteração inversamente proporcional ao volume produzido, enquanto que o custo fixo não sofre alteração. Obviamente que ele está falando aqui não sofre alteração em relação ao volume produzido. Isso aqui é verdade, né? Lembra do aluguel da fábrica? O custo fixo, por exemplo, o aluguel da fábrica é 15 mil reais. Se eu produzo 1, 2, 3 unidades, é sempre 15 mil reais. Esse é um custo fixo que não tem uma relação com o volume produzido. Agora, se eu produzo só uma unidade, o custo fixo unitário dessa uma unidade vai ser quanto? 15 mil reais. E se eu produzo duas, vou dividir 15 mil reais por 2, vai ser 7.500. E se eu produzo 15 mil unidades, aí vai ficar 15 mil reais dividido por 15 mil unidades, vai ficar R$1 para cada unidade de custo fixo. Então veja que o custo fixo unitário ele é decrescente, está absolutamente correta essa assertiva. A gente mata aqui a alternativa B. E para matar a questão, vamos analisar a afirmativa número 3, que fala que os custos indiretos são aqueles que podem ser diretamente apropriados aos produtos, né? Nem poderia, né? Ficaria estranho. Se fosse diretamente, eu ia chamar ele de direto, né? Então é exatamente o oposto. Os custos indiretos são aqueles que não podem ser diretamente, ou seja, não tem uma maneira objetiva, um critério objetivo de apropriar aquele custo aos produtos. Então, essa aqui está errada, e se está errada, a gente vai assinalar a alternativa C. Alternativa C. Beleza, pessoal? Com isso, a gente finaliza mais uma aula do nosso curso gratuito de contabilidade de custos. Se você gostou, deixa o seu like, aproveite para se inscrever no canal e para receber as notificações dos próximos vídeos, não deixe de clicar no sininho. Lembro que tenho um curso completo em PDF à disposição no meu site. Certamente a descrição deste vídeo possui um link que você será levado a essa página. Inclusive você pode analisar a aula demonstrativa de forma gratuita. São centenas e centenas de questões analisadas ao longo desse curso. Um grande abraço e até a próxima.